como diz a dona Fatia, minha mãe, sem mais delongas, hoje nós outros estaremos compartilhando sobre o tesouro escondido. Fala, uau! Eu estava com saudade de vir aqui compartilhar com vocês. Eu sei que a recíproca não é a mesma, porque tem tanta gente boa chegando aqui, mas eu vou ficar aqui, entendeu? Hoje é comigo. Então, abre lá Mateus capítulo 13, versículo 44. Se você não tem Bíblia, você pode pedir o pessoal aí, que o pessoal vai te ajudar. Eu quero pedir encarecidamente, galera que está no fundo aí, movimentando, se puder já organizar para a gente sentar aqui e ficar todo mundo junto, vai ser bom demais. Mateus capítulo 13, 44. Eu estou com um sentimento hoje de que nós teremos uma conversa em família. E eu acho que vai ser um negócio diferenciado para nós. Em nome de Jesus. Mateus 13, 44. Quem achou, diz achei. Quem não achou, fala, peraí, pastor. Como não temos nenhum, peraí. Vamos lá, Mateus 13, 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E, tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo e pedir ao Senhor que o Senhor manifeste sobre nós a tua presença neste lugar. Que o Senhor venha sobre este lugar, Deus, com a tua glória, com a graça do Senhor. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor ministre aos nossos corações aquilo que o Senhor tem para nós. É no nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Amém? Bênção, vamos lá. Hoje estarei falando sobre o reino dos céus. Deixa eu jogar esse negócio para cá. Quando eu falo com vocês sobre o reino dos céus, qual a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Essa parte vocês falam. Essa é a parte que vocês me respondem. Quando eu falo sobre o reino dos céus, reino de Deus, qual a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Hã? Céu. Jerusalém celestial. Promessa, boa. O que mais? Hã? Ouro. Boa, ouro. Manjares. Missão. Terra, selva. Bota pra lascar. Não, vamos lá, ó. O tesouro escondido. Esse é o tema da nossa mensagem. Mas aí, ele vem falando que é o seguinte, versículo 44, capítulo 13 de Mateus. Ele começa falando, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. Tem uma conversão que tem um tesouro escondido? Tem? Então vamos lá. O reino dos céus é semelhante a um... Beleza, então um tesouro escondido. Agora quando Jesus vem e fala assim, o reino dos céus, o que você vem na sua cabeça? O problema não é a resposta, é a pergunta. Vou colocar desse jeito, né? Gente, vamos lá. Quando você vê, eu queria que você pensasse comigo. Você está aqui agora, e digamos que Jesus chega na sua frente aqui agora, e fala para você sobre o reino dos céus. O reino dos céus está vindo. Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Hã? Autoridade, paz, show. Então segura agora. Agora eu quero colocar você no contexto desse pessoal que estava aqui agora. E qual que era o contexto da galera que estava ouvindo Jesus aqui agora? O contexto da galera que estava ouvindo Jesus aqui agora era um contexto de um pessoal que vivia debaixo de uma enorme opressão. Nós tínhamos um povo, que o judeu, e era um povo que é o seguinte, eles tinham a promessa de que um dia o Messias viria e trazia a libertação, e o reino desse Messias seria estabelecido nessa terra, e este reino seria de paz e de justiça. Mas eles estavam vivendo nesse reino? Não.
Qual o reino que eles estavam vivendo? Eles estavam vivendo num reino onde eles eram subjugados, onde tudo que eles faziam, eles deveriam exercer, era exercido debaixo de uma opressão de um governo romano. Então, qual que era o lance? Você plantava, colhia e entregava um imposto exorbitante para o Império Romano. Passava um soldado romano e falava para você o seguinte, olha, você precisa carregar, fazer tal coisa. Você tinha que largar o que você está fazendo e tinha que obedecê-lo. Vivia debaixo de um sistema de opressão romano imenso. Mas eles tinham uma promessa. Qual que era a promessa? Qual que era a esperança deles? Um dia o Messias virá e essa opressão do Império Romano irá cessar. Aí então, eles viviam com a expectativa de que o Messias, quando chegasse, o que ia fazer com os soldados romanos? Passar o cerol. Mata todo mundo! Ia ser uma parada como essa, entendeu? Qual que era a expectativa? Gente, eu queria que você imaginasse, nós estamos aqui, e de repente você vive debaixo, você estivesse vivendo debaixo dessa opressão. Você sabia que, poxa, o que eu estou plantando, colhendo, eu estou plantando aqui, colhendo, os caras vêm e os caras não fizeram nada para me ajudar, pelo contrário, estão me atrapalhando e ainda tomam o que eu tenho. E ainda sou obrigado a pedir bênção para eles. Ainda sou obrigado a passar por eles e baixar a cabeça. Era esse o processo. Era esse o sistema que eles viviam. Então, durante tudo aquilo que eles viviam, nós estamos falando de um povo que vivia debaixo de imensa opressão. Onde você não tinha condição de ter sonhos, expectativas do futuro. Poxa, será que isso vai dar certo? Será que vai dar bom nisso? Não tinha expectativa nenhuma. A não ser uma única esperança de que era a vinda do Messias. Vai chegar um dia, virá o Messias, e eu serei livre de todo esse sistema opressor. Agora é o seguinte, quando você está debaixo de um processo como esse, e vem um soldado e oprime você, você gostaria que acontecesse o que com ele? Que ele de repente... vamos lá, vamos ser verdadeiros, vamos rasgar o verbo. Entendeu? Você no mínimo queria que ele sofresse a mesma opressão que ele fez contigo. Não tem outra conversa. Nós estamos falando de um povo que eles tinham uma expectativa de uma vingança, de uma vinda triunfal do Messias. Que Messias chegasse num cavalo branco e botasse para lascar geral, passasse o outro no soldado e falava que agora é nós é o frente, os judeus é que manda nessa bagaça aqui. Você lembra, soldadinho, que você passou e fez aquele negócio lá? Vem cá agora, soldadinho, que me oprimiu. Quem manda é nós agora, nós é o frente. Era essa a expectativa que os caras tinham. Aí me vem Jesus e fala desse jeito, o reino dos céus está chegando, eu sou o Messias. E aí os caras, será? Vai dar bom, o Messias chegou. E aí Jesus começa a fazer milagres, os caras, poxa, velho, é o Messias mesmo. Só que isso quem ouvia falar de longe, quem estava perto começou a ver Jesus e via e era impactado pelo seu amor, era impactado pela sua palavra, era transformado na sua vida, a sua vida tinha um senso de propósito. E aí o reino dos céus vem e ele choca todas as expectativas que tinham naquela época. É por esse motivo que, historicamente, você vê uma população clamando e ovacionando Barrabás e não Jesus. Sabia disso? Eu já me perguntei, não sei se você já se perguntou, como uma população grita por Barrabás, que era um assassino, e em detrimento de Jesus, que era inocente. É porque Barrabás, historicamente, Barrabás era um revolucionário. Ele era um cara que ele matava romano. Ele juntava com a galera e fazia as revoluções, as milícias ali nas fazendas, e falava, vamos passar geral. E ele tinha sido preso, porque ele era um revolucionário. Então, por um povo que tinha sede de vingança, quem você acha que eles iam escolher? Um matador de soldado romano ou um cara que cura a filha de um centurião romano?
Então, quando eu falo com você que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido, é semelhante, virá sobre nós, qual é a sua primeira expectativa de reino? Porque quando o pessoal ouvia que o reino dos céus está vindo, a identidade, o que eles traziam na sua mente era: virá tempos de paz. Está chegando um tempo de justiça. Está chegando um tempo de restituição na minha vida. Então está chegando um tempo onde vai dar bom, gente. Onde as lágrimas dos meus olhos serão enxugadas. O reino dos céus está vindo. E nesse reino tem amor, tem paz, tem alegria, tem justiça. Nesse reino, feridas são saradas. Nesse reino, as injustiças serão sanadas, as dores cessarão. Esse é o reino de Deus. E ele está chegando. É o reino de amor, de paz e de justiça. E aí vem Jesus e fala o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. E aí ele trabalha esse ponto. Por quê? Porque qual que é a ideia? De que o reino de Deus é algo que ele precisa ser buscado. Não é algo que será entregue a você. Olha a ideia que ele trabalha no texto. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. Então tem um tesouro lá no campo, oculto, está lá escondido. Imagina que você chegou lá no lote, e a hora que você chega nesse lote, você bate o olho aqui e você vê a ponta de um baú. E você fala: aquele baú é o baú do tesouro do fulano de tal, e tem cheio de moeda de ouro. Ah, está ali o baú. A grana está ali, o tesouro está ali. E aí está um monte de lote a ser vendido, e você bate o olho e vê: cara, o baú está naquele lote. Você não vai correr lá e comprar aquele lote? Aí ele pega e trabalha nesse ponto, a qual certo homem, tendo achado, o escondeu, transbordante de alegria. Aí falou: cara, isso aqui, mocosa, esse negócio aqui, deixa aqui em off para ninguém saber. Ele corre lá, ele vende tudo que ele tem e compra esse campo, porque ele tem certeza absoluta que naquele campo há um tesouro escondido. E aquele tesouro é o tesouro que vai resolver a vida dele. E ele vai lá e corre atrás desse negócio. E ele pega e trabalha o reino dos céus, também é semelhante a alguém que negocia boas pérolas, é alguém que está procurando algo de bom, um negociador. Gente, eu tenho um amigo meu que compra carro e vende carro, e a gente fica o tempo todo assim, eu e meu amigo, o tempo todo aqui, ó, olhando aqui nos anúncios, se tem boas oportunidades. A gente chama de gambireiro, garageiro, o catireiro, o negociador. Você não fica desse jeito? Não sei se tem alguém aqui que faz negócio assim, mas você sempre está procurando boas oportunidades. E às vezes eu ouvi para você, você pode falar para mim assim, ó: pastor, eu não tenho dinheiro. Tá bom, você não tem dinheiro. Você não tem 5 mil reais? Você não precisa me falar que você tem, que eu acho que eu vou falar 5 mil, porque eu sei que todo mundo tem. Mas 5 mil reais, agora sim, no coco. Ixi, pastor, 5 mil? Tem não. Beleza. Ó, tá vendo? Já começando a ter, ó. Tcharará, ó. Ah, você tem 5 mil aí? Não, tem não. Não, tem, pastor. Quebrou. Tô ruim, pastor. Deu dia 10, no dia que bateu, o salário ele fez igualzinho um avião quando vai arremeter. Ah, pousa, fica um pouquinho na pista e sobe. O salário meu está desse jeito. Está amarrado, em nome de Jesus. O salário seu vai chegar na sua vida e vai transbordar e vai ficar muito dinheiro lá, em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Então eu queria que você pensasse comigo. Por quê? Porque aí, deixa eu voltar onde eu estava. Show. Você não tem 5 mil reais? Não, pastor, não tem 5 mil reais agora não. Beleza. Mas se eu chegasse aqui agora, para você, com um iPhone 16, lacrado, e falasse para você assim, ó, vendo por 5 mil. Às vezes, você falar assim, nossa, quanto está valendo o iPhone hoje? 10? 8? 16? Não, então eu vou colocar menos. Vou colocar que você tem 3 mil. A metade do preço. Já valeu, né? Eu achei que o iPhone estava uns 10, 12. Então vamos colocar, o iPhone está 6, né?
Vamos colocar que eu chego aqui com você agora, com um iPhone lacrado, e falo para você assim, ó, vendo hoje por 3. Você dá um jeito de arrumar 3 mil, não é verdade? Por que você faz isso? Porque você vê que é uma ótima oportunidade. Você fala, cara, nem que eu me lasque amanhã para me pagar esses 3 mil, nem que eu pague essa fatura amanhã, nem que meu nome fique sujo uns 6 meses, mas um iPhone de 6 por 3, não é verdade? Por quê? Porque você viu naquilo uma grande oportunidade e um grande benefício. Você, de repente, no seu ápice do gospel, você vai falar o seguinte, é de Deus. Arrepiei. Nossa, Jeová. E aí, se de repente está aqui, ó, o Pedro e o Afonso aqui vendendo esse negócio. Tá o Pedro e o Afonso aqui com esse telefone, e você sabe que o Pedro e o Afonso estão aqui com o telefone na mão, e você fala o seguinte, não, beleza, cara, o negócio é meu, conta para ninguém, vou pegar o dinheiro, não conta para ninguém, vou pegar o dinheiro, Afonso, relaxa. E aí quando você vê o Afonso conversando aqui com o Manuel, e você fala o seguinte, o que vocês dois estão conversando aí? Afonso, não conta nada não, velho. Não é verdade? Você sai desesperado. Ele trabalha 2 exemplos aqui extraordinários sobre o reino de Deus. Sobre um tesouro escondido. Alguém que está procurando algo. Você está à procura de algo? Se está, o que você procura? O que você está procurando? O que seria hoje o maior tesouro da sua vida? Recurso financeiro? Eu acho que não. Vamos ser um pouquinho mais sério na coisa? E vamos ser um pouquinho mais verdadeiro? Topa ser mais verdadeiro? Vamos lá? Vamos rasgar aqui, verbo, o negócio? Você não quer dinheiro. Como todo ser humano, não é sobre dinheiro. É sobre o que o dinheiro pode te proporcionar. Porque cada um tem uma visualização, eu não vou falar dinheiro, tesouro. Cada um traz um significado sobre o tesouro para você. Às vezes, para você encontrar um grande tesouro, vai te trazer segurança. Porque você nunca teve segurança na sua casa, na sua vida, na sua família. Você nunca se sentiu seguro. E aí você está correndo atrás de segurança. Às vezes para você o seu maior tesouro é amor. Porque você nunca na sua vida se sentiu amado. De repente o maior tesouro para você é saúde. De repente o maior tesouro para você é reconhecimento. Porque por onde você andou, ninguém nunca te enxergou. Aqueles que deveriam olhar para você e valorizar você, nunca fizeram. Então o que você está buscando no seu tesouro principal, nada mais é do que essas situações que vão trazer esse significado para a sua vida. E aí, quando vem Jesus e fala o seguinte, o reino dos céus está vindo, você, chegará um momento do qual aquilo que eu tanto busco, tanto almejo, eu vou receber. Vai chegar um dia onde a justiça será feita. Qual justiça? A sua ou a justiça de Deus? A minha recompensa será dada. Qual recompensa? A que você espera ou a qual você é merecedor? Mas aí vem Jesus e fala o seguinte, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, no qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordando de alegria, vai vendo tudo que tem, compra aquele campo. Então nós estamos falando de um homem que estava procurando, assim como aquele negociador de pérolas, ele procurava um tesouro, ele procurava algo que era importante para ele. Eu queria que você respondesse para você mesmo.
Se você pudesse escrever isso, quais são as 3 coisas mais importantes para você hoje? O que é? Passar no concurso? Ser bem-sucedido financeiramente? Agora eu vou devagar aqui, de repente você pode ter. Ter paz. Ter alegria na minha vida novamente. O que é mais importante na sua vida hoje? Se isso não for claro para você do que é mais importante, você ficará o tempo todo divagando sobre o que é o reino dos céus. E você irá chutar os tesouros e não irá pegá-los. Porque você não sabe ainda o que é mais importante para você. Não está claro ainda. Ou, de repente, o que às vezes pode até ser pior, você está confuso sobre o que é mais importante para você. Não há clareza daquilo que realmente traz para você a paz. Porque olha só, se alguém, vou te dar um exemplo, se alguém tem como algo mais importante para a vida dele, reconhecimento, é importante para ele ser reconhecido. Para mim é muito importante, eu quero que as pessoas olhem para mim e digam, uau! Se isso para mim é muito importante, eu posso ter o dinheiro que for, se ninguém me ovacionar quando eu chegar, nenhum dinheiro, nenhuma cifra importante, nenhuma cifra será suficiente. É por isso que você verá situações e saberá de casos onde homens têm milhões, milhões e milhões e estão ainda se corrompendo para ter mais e mais milhões. Porque não é sobre cifras, é sobre o poder que é essa cifra. Então ele não quer dinheiro, ele quer poder. Quando mulheres, às vezes, se procuram vários relacionamentos, não é que ela está procurando um relacionamento, ela está procurando outro tipo de algo que vai preencher o coração dela. O que é mais importante na sua vida? O que é mais importante para você? E aí, quando você definir, putz, isso aqui é muito importante para mim, será para você algo simples, automático, será para você algo muito prático, você vai deixar tudo que você tem para adquirir isso que é importante para você. Você não irá titubear, você não vai pensar 2 vezes. Lembra do negociador? Ele bateu o olho e viu uma pérola importante, uma pérola extremamente preciosa, e ele falou, o quê? Vou largar tudo que eu tenho, eu vou negociar, eu vou levantar recursos, porque eu quero a pérola. Ele viu um tesouro, ele bateu o olho no tesouro e falou, cara, esse tesouro é muito importante para mim, eu não vou perder essa oportunidade, eu vou abrir mão de tudo que eu tenho, eu vou negociar o que eu tenho, e vou atrás disso daqui. É por isso que em Mateus 4:22 você vê homens largando as suas redes e seguindo Jesus. Porque Jesus chegou e entregou para eles, apresentou para eles algo que era importante para a vida deles, um propósito de vida. A vida deles faz sentido agora. Jesus chega neles e fala o seguinte, larga o que você tem, deixa essas redes, me segue, e eu vou fazer você pescador de homens. E o que eles fazem? Paz do Senhor, rede. Agora, o que acontece muitas vezes no nosso meio, e isso é um negócio que me incomoda bastante. Nós estamos vendo uma sociedade, uma igreja hoje, que ela está começando a fazer escalas no Evangelho. Eu não estou falando escala no sentido do aeroporto, de pousa aqui somente, não. Escalas no tipo, eu vou num dia e vou no outro. A pandemia, ela deixou muito claro hoje que as pessoas estão fazendo escalas de culto. Eu vim de um tempo de um conhecimento, de um desenvolvimento no Evangelho, onde, gente, todo culto era o meu culto. Sabe por quê?
Porque eu encontrei no Evangelho, na igreja, estando congregando, eu encontrei propósito. É importante para mim fazer sentido na minha vida. A sua vida faz sentido? Não, responda para mim, pense em você. A sua vida faz sentido? Se encontra sentido no seu viver hoje? O dia que eu comecei, que eu me encontrei com o Evangelho, eu falei, cara, minha vida faz sentido. Agora sim, faz sentido eu ter nascido. Eu não sei quanto é você, mas eu já me perguntava, quando na minha adolescência eu me perguntava, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu nasci? Por que eu nasci? Nessa casa, nessa situação, nesse processo. E olha, gente, a minha vida não foi das piores, não. Não estou aqui contando do meu sofrimento, não. Gente, ó, por mais que eu tenha tido dificuldade, eu vivi muito melhor, vivi melhor que muita gente. E como eu sou grato a Deus pela minha infância, pela minha adolescência, pela minha juventude, pelos meus familiares. Como eu louvo a Deus. Mas eu estava dentro da igreja, eu falei, cara, faz sentido. Aí eu comecei a servir como diácono na igreja. Gente do céu, pensa que eu estava com os meus 16, 17 anos e eu meti uma calça de linho. E as calças de linho, não tinha grana para comprar, como é que era a calça de linho? Onde é que eu arrumava a calça de linho? As que ia sendo doada, dos defuntos. Então as calças de linho, gente, sem exagero, tinha calça que dava um palmo assim, ó. Pegava a calça, fazia assim, ela dava um palmo assim, ó. Eu andava assim, falava, flof. Então as calças de mulher que tem uns negócios assim soltos, como é que essas calças? Pantalona. Eu acho que eu usava as pantalonas. Gente, as camisas, velho, a camisa não tem que fechar aqui. As minhas camisas de manga curta dava aqui, ó. Se eu fizesse assim, dava aqui minha camisa de manga curta. Hã? Tipo um negócio desse, entendeu? Eu andava igual o Fernandinho, só que era aquelas que eu tinha, dele é por opção. E ficava aquele negócio, e eu estava lá todo o culto. Por quê? Porque como diácono tinha que estar vestido social. A ideia era essa. Aí eu ficava lá, ó, sentado, e ficava lá em pé, o culto inteirinho que Deus deu. A igreja tinha uma galeria, eu ficava lá com o sapato, velho. Aí às vezes eu tinha um sapato apertado, às vezes um sapato grande demais, que dependendo do que você ganhava, ou o bicho ficava arrochado com os dedinhos, ficava assim, ó. Ou então ficava solto, que você batia o pé assim, dobrava o bicho quase no meio assim e voltava. Depois que virou moda de sapato bicudo, né? Mas na época. E aí, então, mas aquilo fazia sentido. Todo santo culto eu estava lá. Ia no ensaio na segunda, ia no culto na quarta, ia no culto no sábado, ia no culto sábado, domingo de manhã e domingo à noite. E não ia mais porque não tinha mais. E tinha os ensaios no sábado à tarde, ensaio no segundo e sábado à tarde. Então eu estava presente em todo o culto, fazia sentido. E sabe por quê? Porque aquilo era importante para mim. Então, por ser importante para mim, está fazendo sentido na minha vida, deixa eu dizer algo para você. Quando chegavam os convites, vamos jogar bola, eu falava, velho, não dá, vou para a igreja. Cara, você está usando uma roupa ridícula, que seja, vou para a igreja. Chegava as irmãs e falava, ei, Rogério, vamos ali, tal, tem um negócio aqui para te mostrar, vem cá, vamos fazer, na época tinha hoje não tem mais, né, há um tempo atrás nós fazíamos trabalho, ia fazer os trabalhos da escola, aí você ia fazer trabalho, o que fazia? Vamos reunir na casa da fulana, ou na casa do fulano, e aí você reúne, cada um leva uns livros, ou então vai na biblioteca, sabe, gente, acredite se quiser, houve um tempo onde que você quisesse ter informações sobre qualquer assunto, você procurava um negócio chamado biblioteca. Você tinha que chegar lá e tinha uma tia bibliotecária. E você falava assim, eu queria alguns livros que trouxessem falar sobre a história de Goiás. Prateleira X, Paraná. E você vinha com 4 livros desse tamanho aqui assim, lá, e você tinha que ficar folheando, e você abria uma folha de papel almassa, e copiava aquele negócio todinho, aí você fazia um monte de rascunho, e aí nós reunimos, vamos reunir na casa do fulano para fazer o trabalho. Aí era, dependendo, era um mistério. Porque você reunia para fazer um trabalho, quando você olhava, você falava assim, só tem casal indo para fazer o trabalho? E geralmente, à tarde, os pais não estavam em casa.
E aí eu falava, não vou fazer esse trabalho. Por quê que eu não vou fazer esse trabalho? Não vou nesse dia fazer o trabalho. Por quê? Porque eu encontrei algo que é mais importante para mim. Quando eu não tinha encontrado esse algo, esse tesouro, sabe o que acontecia nos convites do trabalho? Eis-me aqui. Mas quando eu encontrei o tesouro mais importante, eu abri mão dos convites. E ficou fácil abrir mão do convite. Às vezes para você está difícil abrir mão de convites. Porque você ainda não identificou o tesouro mais importante da sua vida. O dia que ficar claro esse tesouro, você vai abrir mão disso aqui. Lembra que eu dei o exemplo aqui do telefone? Um iPhone de 6.000, vou te vender ele por 3. Melhor, vou te vender por 1.500. Você compra na hora, não é verdade? Você dá um jeito de comprar, você não perde a oportunidade. Eu pergunto a você, o que você negociaria hoje pelo tesouro? O que você daria em troca desse tesouro? Você abriria mão dos prazeres do mundo? Abriria? Claro, pastor. Senão eu não estava nem aqui. Sabadão, top de linha, poderia estar maratonando, poderia estar fazendo um negócio ou outro, poderia estar curtindo, poderia fazer um monte de coisas. E eu louvo a Deus pela sua vida que você está aqui. Mas eu pergunto algo para você. Você negociaria as suas dores? Como assim, pastor? Você negociaria o seu... Eu vou colocar, você abriria mão de suas dores e das suas feridas para que você pudesse alcançar esse tesouro? Porque de forma social hoje, na nossa sociedade contemporânea, já ficou um negócio bem claro, e o diabo já entendeu essa pegada, sobre como que ele vai, como é que ele está atraindo e tirando pessoas desse foco do reino celestial. Porque hoje já não está mais se tratando sobre prazeres apenas, mas sobre dores. Pastor, dores? Acredite se quiser, existem pessoas que têm dores, traumas e feridas de estimação. Sabia disso? Porque aquela sua dor, aquela sua mágoa, aquela sua ferida, ela torna você dolorido, ferido, triste, amargurado. Pastor, isso parece redundante. Não, eu quero que você entenda. Porque olha só, se você é uma pessoa ferida, amargurada, triste, logo, quais serão as suas atitudes? Atitudes de alguém que é ferido, amargurado e triste, correto? Está aqui, está tudo bem, né? Estão entendendo? Beleza. Então, se você é uma pessoa que está ferida, amargurada, triste, tem atitudes de pessoas feridas, amarguradas e tristes, logo você irá ferir pessoas ao seu redor, ok? Então, quando você toma uma atitude dessa e fere pessoas, e alguém vira para você e fala o seguinte: ei, você está ferindo pessoas. Aí você vira para mim e fala o seguinte: pastor, é porque o senhor não conhece a minha história. Aí eu ouço a sua história e eu falo: é verdade. Então, de forma inconsciente, é como se você ganhasse um passe livre para ferir, magoar, maltratar, agredir pessoas. Não, eu posso ser ignorante, porque eu tive um pai ignorante. Não, eu posso ser amargurado, porque eu fui ferido assim, assim, assado. Não, pastor, eu posso nunca mais vir para a igreja, porque um dia alguém na igreja me trouxe dano. Então agora você não precisa mudar, né? Você não precisa ter uma vida nova.
Você não precisa ser uma pessoa melhor. Você não precisa crescer. Você não precisa desenvolver. Afinal de contas, você foi ferido. E aí vem Jesus e fala o seguinte: ei, eu tenho algo que pode gerar cura e transformar a sua vida. Vem. E aí você fica assim: se eu for e ser curado, como é que eu vou justificar as minhas atitudes negativas? Que desculpa eu darei? Entende? Está claro aqui para você? Que desculpa que eu vou dar? Que é o seguinte, pastor, sabe como é que é? Eu tive um passado, e o meu passado é pecador, meu passado é terrível, eu já tive muitas experiências, então hoje para mim é muito difícil, então eu sou um crente Raimundo, pé na igreja e outro no mundo. Você está disposto a negociar, a abandonar os seus traumas do passado para adquirir tesouro escondido? Você está disposto a abrir mão? Você está disposto a falar o seguinte: Jesus, essa aqui é a minha dor, toma ela. Jesus, essa aqui é a minha mágoa, toma ela nas suas mãos. A minha pergunta para você nessa noite é: o que você está disposto a negociar para encontrar o tesouro escondido? Existem situações que você recebeu e adquiriu, que eu posso chamar de bens. Porque quando você vai negociar algo, não tem como você negociar algo se você não tiver bens, não é verdade? Não tem como eu chegar aqui e comprar um bem, Rafael, negociar com o Rafael, chegar lá e falar assim: cara, Rafael vira para mim e fala assim: cara, estou vendendo meu videogame, estou vendendo meu carro. E eu falo: putz, cara, carrão, nossa, eu vou comprar esse carro seu. Aí ele vira para mim e fala assim: ó, já que é para o senhor, pastor, vou fazer um negócio top de linha, vou te vender por abaixo do preço. E eu falo: cara, vou comprar esse carro seu. Só que não tem como eu comprar o carro dele se eu não tiver bens, é ou não é verdade? Não tem como, é aquela história, velha história, eu não posso virar para ele e falar assim: não, você me dá seu carro, eu te dou 2 horas de oração. Não dá, ué. Você não chega lá na hora de fazer o pagamento do boleto e fala assim: ó, quero fazer o pagamento desse boleto aqui, da minha fatura do cartão de crédito. Quanto que ela é? É R$2.000. Eu vou te fazer agora R$2.000 de oração. Quer ver? R$2.000 de oração? Dá para me fazer uma oração forte, uma revelação de 2 sonhos, e eu ainda te conto um sonho profético, por R$2.000. Entendedores entenderão. Não dá, velho. Mas aí, você precisa ter bens. E aquilo que é um bem para você, bens, quando você nasce nessa terra, você nasce que jeito, gente? Que jeito que você nasce? Careca, pelado, sem dente. E chorando. Tem uns que ainda continuam, né, Pedrão? Eu incorporei verdadeiramente aquilo que Jesus falou com Nicodemos: é necessário nascer de novo. Eu falei: começa pelo cabelo. Só não vou arrancar os dentes e andar pelado. Mas aí você nasce, quando você nasce sem bens. Sem nada para dar de troca. Gente, o que uma criança tem para dar de troca? Nada. Menino pode te dar o quê, gente? A não ser um trabalho. E você deu trabalho para caramba quando você nasceu. Para com essa, você deu trabalho para caramba. Você chorava, você fazia o 2, você gorfava. Gente do céu, eu olhava assim para meus meninos, a Sara, gente, a Sara nasceu careca e ela vivia. E eu falava: oh, minha linda, minha princesinha. Eu dava mamar para ela 3:30 da madrugada, e dando mamazinho. Oh, minha linda, oh, dormindo, a Gabriela. E eu aqui, acordado, que era escala, né, gente? Escala. Aí, quando ela dormindo, roncando lá, não ronca não, respirando forte.
e voltando, e eu aqui, aí eu punha a Sara dando mamar 3h30 da manhã, eu falei, nossa, ela mamou tudo, arrota minha filha, arrota para dormir, da gorfone em mim todinho, falei... Aí passava um pouquinho, falei, filho, papai te ama. Eu falei, tá bom, vomita tudo em mim, pode vomitar, se quiser. E aí, no decorrer da sua história, da sua vida, você vai adquirindo bens. Quando você é menino, de repente, você passou por um trauma de infância. Um abandono, uma dor, uma agressão, uma violência. E aí você vai chegando na sua juventude, você está com a sua bagagem cheia de coisas. O seu fardo, ele está que jeito, gente? Pesado. Porque a hora que eu vou abrir sua mochila aqui atrás, tem aqui traumas, palavras malditas que foram lançadas contra você, tem uma série de coisas. E aí, chega Jesus e fala o seguinte, ei, você não quer negociar, não? Ele vira para mim e fala o seguinte, ei, me dá o seu fardo pesado, eu tenho um fardo suave e leve para você. Isso é negociação. Isso é um business, vou colocar assim, Deus tem misericórdia. Mas quando ele morreu na cruz, ele pagou a sua conta e a minha conta. Lá naquela cruz, ele falou para o capeta, põe tudo aí que esse povo deve. Dá quanto? Quanto é que dá a conta de todo mundo? Um sacrifício de um cordeiro, puro e imaculado, sem pecado. Eu pago. Foi isso que Jesus fez, porque ele olhou para mim e para você, e ele viu o maior dos tesouros. E ele correu e negociou tudo que ele tinha e deu a vida dele por você e por mim. E agora ele está falando sobre um reino de paz e de justiça. Isso não vai ser entendido pelos homens. Tanto que os homens não entenderam Jesus. E até hoje muita gente não entende. Às vezes nem nós entendemos, não é verdade, gente? Você fala que entende Jesus, mas a hora que você ora e Deus não responde do jeito que você quer, você já quer chutar o pau da barraca. A hora que você fala para Deus fazer justiça com a Marinha, e a Marinha é abençoada, você quer enforcar a Marinha e Jesus. A hora que você vê a Giselda, a hora que você vê a Giselda fazendo besteira, e você fala assim, se eu fosse Deus, eu te matava, Giselda. Eu te fulminava em nome de Jesus Cristo. E aí, de repente, a Giselda vai e não dá nada para ela. E você fala, Jesus, vem cá, senta aqui. E a Giselda? Aí Jesus vira e fala o seguinte, perdoa. Aí você fala, Jesus, você está de brincadeira comigo. Jesus, ela me maltratou, eu estou querendo usar uma palavra, eu não vou usar, porque eu gosto hoje. Ela me... Não pode, Jesus. Jesus, faz isso não. Aí você dá uma de Pedrão, vou botar a espada e vou chegar no pescoço dela. Porque já que Pedro, quando atacou o Malcolm lá, ele queria acertar, fazer um tie na orelha, tipo do irmão do Zezé de Camargo. Ele mirou no pescoço, o cara que baixou. Ué. Pensa, eu tenho um amiguinho que é bom de espada. Não, na verdade, eu vou chegar aqui e vou mirar na sua orelha, só aqui, ó. Não, eu mirei para arrancar a sua cabeça fora. Eu vou matar você, que quer pegar Jesus. E aí o cara que quer pegar Jesus, eu acerto ele, deixei o cara ferido, -1, Jesus ainda vira e manda eu apagar um sapo para mim, guarda essa espada, que quem fere pela espada será ferido. Então lembra que quando um dia que você quiser atacar alguém, que alguém que se lasque, lembra da lei da semeadura? E Jesus ainda cura ele e fala, Jesus, não, Jesus, quer saber, eu não vou brincar desse trem mais não. Mas foi um tesouro extraordinário.
E você vai precisar de fazer uma escolha sobre aquilo que você está disposto a negociar, aquilo que você está disposto a abrir mão para encontrar o tesouro escondido. No livro de João, capítulo 1, versículo 43 em diante, nós temos algo maravilhoso, que é uma conversa que Jesus tem com os discípulos. Se você puder abrir. João 1, 43. João 1, 43. Quem achou? Desachei. Então diz o seguinte. Deixa eu só abrir aqui. João 43. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me. Ele vira para Jesus e fala, me segue. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse, achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Pausa. Lembra do tesouro? Lembra daquela expectativa de ver o Messias? Então eles acharam um cara que era muito importante para eles. Uma figura representando muita importância na vida deles. E aí eles vêm. Perguntou Natanael, de Nazaré? Pode sair alguma coisa boa? Respondeu Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se a seu respeito e disse, eis um verdadeiro israelita a quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, de onde você me conhece? Jesus responde, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, mestre, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ao que Jesus respondeu, por que eu te disse que te vi debaixo da figueira, você crê? Pois maiores coisas do que essa verás. E acrescentou, em verdade vos digo, que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Nós temos um cara que ele não estava acreditando no Messias. E aí ele vem e fala o seguinte, ei, vira para o cara e fala, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Naquela série The Chosen, eles fazem uma ilustração muito bacana, e eu gostei demais quando eles fazem a ilustração dele debaixo da figueira. Naquela parada do projeto, se você não assistiu, eu acho massa pra caramba. O projeto deu tudo errado e ele estava debaixo daquela árvore angustiado, frustrado. Os planos dele caíram por terra. Ele estava envergonhado. E naquele momento, Jesus pega e fala, eu te vi quando você estava lá. Queria que você fechasse seus olhos. No seu momento de maior angústia e dor, Jesus viu você. Ele te viu. Ele te viu. E Ele fala para você nessa noite, que se você crê, e se você segui-lo, você verá coisas muito maiores do que você possa imaginar. Olha para mim. Se você acha que é forte, e que se você sente a presença de Deus, o consolo e o amor de Deus, por Ele estar perto de você, entenda que os planos que Deus tem para você são muito maiores do que você possa imaginar. Muito maiores. E que no livro de Coríntios fala um negócio interessante. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E amar
é sobre esse tesouro escondido. Você deixar o que você tem. Negocia. Vende. Abandona. Tudo isso daqui. Coloca tudo isso aqui na mesa. E busque o tesouro. É isso daqui. Vai chegar um tempo que você vai precisar de abandonar as suas dores, você vai ter que negociar as suas dores, você vai ter que negociar um negócio que, algo que é interessante, o seu senso de justiça própria. A sua razão vai ter que ser colocada na mesa de negociação. Você vai ter que virar e falar o seguinte: pastor, eu tenho razão nesse negócio. Coloca na mesa. Põe preço na sua razão. Quanto custa a sua razão? Põe preço nela. Seja o preço que for. Ela já foi paga. Na cruz. A sua moral já foi paga na cruz. O seu respeito próprio, quanto que custa? Foi pago. Tudo já foi pago. Pastor, me desrespeitaram. Pastor, me difamaram. Pastor, me humilharam. Seja o que for que aconteceu. Pega tudo isso aqui, coloca na mesa de negociação e faça como esses homens dos quais são ilustrados. Como aquele cara que vendeu tudo que tinha e correu por conta daquela pérola. Como aquele homem que negociou tudo que ele tinha. Negocia tudo que você tem. Coloca tudo na mesa de negociação e fala o seguinte: eu troco tudo isso daqui. Eu vou jogar tudo, eu arrisco tudo, eu ponho todas as minhas fichas. Eu coloco tudo isso daqui. Porque eu quero aquele tesouro. É esse tesouro que está para você. Acabou. Acabei. Não vou ficar falando mais coisa. Vamos levantar para orar. Acabou. Era isso que eu queria compartilhar com você nessa noite. Tem algo que tem me trazido muita tristeza, ver evangélicos, não vou nem falar cristãos, que estão negociando até hoje, porque ainda não está claro o tesouro. O que é mais importante para você? Tem coisas que são muito importantes para mim. E aí eu tenho aprendido a abrir mão para poder alcançar o tesouro escondido. E nesse processo, a cada dia que passa, você vai começando a perceber que a sua razão, ela tem um preço, e um preço alto. O seu senso de justiça própria, ele tem preço. E aí nós precisamos entender que o Evangelho diz algo interessante. O apóstolo Paulo, ele fala que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra potestades e principados nas regiões celestiais. Então, eu entendendo isso, eu preciso ter a clareza de que eu sirvo um Deus que ele é sobrenatural. Você serve esse Deus sobrenatural? Então o sobrenatural, ele precisa começar a fazer parte da minha fala cotidiana. Algo sobrenatural pode acontecer na sua vida a qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer hora, a qualquer hora. Esse tesouro pode começar a brilhar. Mas se você não tiver abandonado tudo que você tem,
negociado tudo para comprar e adquirir esse tesouro escondido, ele vai brilhar e não estará com você. Lembra da parábola das 10 virgens? O noivo chegou e as lamparinas estavam apagadas. Eu convido você com seus olhos fechados. E hoje é uma noite muito especial para nós. E que, se você permitir, pode mudar toda a sua leitura pessoal da sua história de vida e do seu futuro. Essa é uma noite que eu quero convidar você a fazer uma negociação hoje. Quero te chamar para o business. E aqui hoje só tem crente, não tem nenhum visitante, olha só. Quando eu vi isso aqui, eu falei assim, eu acho que é uma conversa de família hoje. Tem coisas que você está segurando aí, está deixando de adquirir o tesouro. O Espírito Santo trouxe isso ao meu coração, traz isso ao seu. O que você vai precisar de escolher para colocar na mesa e falar assim, Jesus, isso aqui é seu. E eu quero convidar você, nessa oração, a dar nome, tá? A ser claro. Porque aquilo que vai ser negociado precisa ter claro. Vou colocar isso aqui na mesa. E às vezes é uma fala lá atrás, antiga. Às vezes é uma situação recente. Às vezes é algo que você está carregando há muito tempo. Vende tudo o que você tem e adquira o tesouro escondido. Vamos juntos orar sobre isso. Vamos juntos orar sobre isso. Esse é o seu momento agora. Não dá para ninguém estar abraçando com você, porque é o seu tesouro. Esse é o seu momento de fazer a sua oração agora, jovem. Esse é o seu momento. Então você pode dizer, Senhor, eu quero renunciar aos meus direitos. Eu quero renunciar às minhas dores. Eu quero entregar tudo isso aqui diante do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Está tão perto, prove, a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso orgulho ao chão. Sombras que nos seguiam, quebrou o cristal do nosso orgulho. Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão, até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não
projetou. Importa que Ele seja o único Senhor. Santo é o nome do Senhor. Agora eu quero falar algo contigo. Qual seria a sua reação quando você se deparasse com esse tesouro? O que você faria se você estivesse nas mãos o maior dos tesouros? Eu conheço a história de 12 homens que trocaram tudo que eles tinham e receberam um grande tesouro. E esses homens, eles não importaram nada mais na vida deles. Um deles, chamado Paulo, que outrora chamava Saulo, e um dia ele recebeu esse tesouro, e aquilo foi tão impactante que a identidade dele foi trocada, ele foi mudado o nome dele. E aí então ele diz algo: de que me importa? Eu não tenho a minha vida mais por preciosa. Contanto que viver para mim é Cristo e morrer para mim é lucro. Eu quero que você, com seus olhos fechados, o Espírito Santo traga para você uma visualização do dia que você encontrar esse grande tesouro. Nesse dia, você não terá mais a sua vida por preciosa. É por isso que às vezes você olha para o lado e fala assim: como é que fulano consegue renunciar tantas coisas? Como é que fulano não se importa mais com isso? Como é que fulano, como é que Beltrano, como é que a fulana, como é que alguém faz isso com ela e ela não se importa mais? É porque nós temos uma geração de pessoas que já estão mortas para o mundo. E morto não sente dor, defunto não dói mais. Você chutar um defunto, ele não vai gritar. Que sejamos mortos para este mundo. E que possamos estar vivos para Cristo. E que você possa desfrutar desse tesouro celestial. E esses homens dos quais eu mencionei são os discípulos. E Atos capítulo 6, versículo 7 diz algo interessante: esses homens que alvoroçaram a terra chegaram aqui. Quando você estiver com esses tesouros nas mãos, nada mais irá importar, senão propagar o Evangelho, o amor de Cristo. Santo é o nome do Senhor. Coloque a mão na altura do seu coração, quero orar contigo. Senhor, maior que a dor, maior que a mágoa, maior que o transtorno, maior que as feridas, maior que os traumas, maior que todos os bens, é o seu tesouro escondido. E eu oro para que você que está aqui nessa noite possa ter a visualização do maior dos tesouros, Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Messias, que um dia voltará, e o reino dele se manifestará entre nós, em nós e através de nós. E que você possa vivenciar isso todos os dias da sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.